Como praticar inovação aberta na advocacia? Olá, eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Os princípios de inovação aberta já estão presentes em diversas empresas, não apenas em startups. E no direito, como aderir a esse movimento? Para debater esse assunto aqui no Juridicast, tenho a honra de receber o Helder Galvão, que é advogado, consultor da banca portuguesa Abreu Advogados, também professor da FGV Rio, colunista do MIT Tech Review e cofundador do N8, que é um coletivo de advogados para startups. Helder, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. Maior prazer estar aqui com vocês, tá? Prestigiando aqui o Juridicast. Estou pronto aqui para a nossa conversa, né? Eu que adoro podcast e sou um ouvinte assíduo, né, de podcast quando estou dirigindo. Enquanto estou dirigindo, eu só escuto podcast. Tem me ajudado bastante. Olha que curioso, eu também ouço podcast na maioria das vezes, Helder, também quando eu estou no trânsito. E, Helder, para a gente entrar aqui no nosso tema, quando a gente fala de inovação, antigamente a inovação nas empresas e governos ficava muito restrita a um departamento, com um grupo específico de profissionais, né? E hoje, como é que se dá a inovação nas organizações? Ainda é dessa forma? Boa pergunta, Leandro. Na verdade, cada vez mais tem crescido um movimento de corporate venture capital, principalmente empresas procurando promover inovações externas. Tá aí o exemplo do Cubo do Itaú, né, do Habitat, do Bradesco. No Rio de Janeiro nós temos a Fábrica de Startups, que talvez seja um dos maiores cases da América Latina. São espaços de inovação corporativa, onde as empresas podem, de alguma forma, buscar promover inovação, principalmente baseada no Open Innovation, no modelo aberto. Essa expressão do Open Innovation, ela não é nova, criada por um professor americano, onde ele traz os conceitos, na verdade, uma espécie, né, de um outro lado, não só da inovação fechada, mas da inovação aberta. O professor Chesberger, ele comenta que a inovação aberta nada mais é do que a captura de oportunidades no modelo de funil onde você dialoga com outros stakeholders, né? Eu, particularmente, não gosto muito das expressões em inglês, dos stakeholders, mas nesse caso não tem muito como fugir, né? São modelos baseados em inputs externos. Muito difícil, Leandro, você promover um movimento de inovação em empresas que você tem um compliance muito alto. Então, funciona bem esse modelo de inovação externa. Então, cada vez mais as empresas estão buscando esse modelo de inovação externa. No radar, né, e aí eu indico a leitura da Sling Hub, que é uma plataforma do Rio de Janeiro, talvez hoje um dos maiores mapeamentos ou radares desses números, desses dados, um database gigantesco, não só de Venture Capital, mas também de movimentos de Corporate Venture Capital. É como se fosse uma TechCrunch brasileira, né? Perfeito. E lá tem, né, números bastante satisfatórios no que se refere a movimentos aí de inovação externa ou aberta, né, que são os sinônimos. Então, de fato, as empresas estão buscando nesse modelo, não só esses exemplos que eu citei. Você vê, por exemplo, no desenvolvimento de iniciativas como a da ArcelorMittal, né, a Arcelab, você tem iniciativas como da Raizen, iniciativas agora recentes da Vibra, né, antiga BR distribuidora, Furnas, também promovendo esse tipo de modelo, que é muito interessante. Legal, Helder. E trazendo um pouco para o contexto da advocacia, nesse cenário de inovação aberta, no que consiste o movimento de Open Justice? Muito legal. Um momento de não só de justiça alimentando dados, justiça baseada em dados, cada vez mais data-driven. Então, o movimento de Open Justice, ele não só é uma tendência mundial, mas é uma forma de promover, né, uma cadeia fértil. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais o Poder Judiciário ele tem que dialogar com os sujeitos envolvidos no ecossistema. Por exemplo, plataformas que promovem jurimetria, data analytics, os próximos operadores de direito, como advogados, escritórios, cada vez mais acessando esses dados para promover uma análise preditiva, promover ali mais assertividade, desenvolvimento de teses, isso do operador do direito. Agora, na promoção de políticas públicas, é muito interessante identificar melhorias, identificar quais são as demandas, quais são os temas, quais são as causas de pedir de maior procura, por exemplo, questões de direito do consumidor ou, de certa forma, questões envolvendo a área médica, falhas de operadoras de saúde. Então, isso promove um ciclo virtuoso. Então, o movimento de Open Justice é um movimento cada vez mais forte, não só na Europa, como no Brasil. Perfeito. Para a cadeia ser fértil, ou seja, não basta necessariamente a gente falar de dados ou de data-driven, tem os dados cada vez mais estruturados e o Poder Judiciário tem uma função muito importante, que é não só promover
promover essa transparência, está dentro aí do conceito de accountability ou do ESG, né, da questão da governança, e também, claro, promover ali, tornar o ambiente fértil, que é a proliferação de plataformas de legal techs que possam promover, por exemplo, uma análise de dados baseada, por exemplo, nas principais demandas do juizado especial. Quais são as principais demandas? Quem é a empresa mais demandada? Até que ponto isso pode afetar, por exemplo, se for uma empresa de capital aberto, uma companhia aberta, até que ponto isso pode afetar, né, a sua credibilidade? Então isso tudo ajuda, de certa forma, a promover não só uma justiça mais eficiente, mas até mesmo diminuir esse backlog gigantesco. Então, cada vez mais, eu sou entusiasta desse movimento do Open Justice. Tem um artigo que eu particularmente gosto muito, que é o do professor Daniel Becker e do juiz federal Eike Navarro, onde eles tratam, né, alguns pilares desse movimento de Open Justice. Bacana, Helder. E indo para termos mais práticos, assim, como que a inovação da justiça se dá em termos de acesso à informação jurídica? Por exemplo, os dados são elegíveis para a inteligência artificial? É boa pergunta. Na verdade, a inteligência computacional, existe uma brincadeira que de inteligência não tem nada. Precisa, claro, dos inputs ali, né? De ter dados estruturados. Talvez hoje o maior desafio na área jurídica, principalmente nesse movimento de justiça guiada por dados ou justiça alimentada por dados, talvez hoje o maior desafio é a estruturação, né? Uma linguagem compatível, uma uniformidade, promover normas técnicas. Então, talvez hoje o maior desafio, de certa forma, é ter esses dados estruturados. O que quer dizer com dados estruturados? No Brasil, a gente sabe que tem, né, lá um tamanho continental, e todos os seus estados, numa república federativa, cada estado adotava uma linguagem específica no seu próprio tribunal. Então, o próprio o CNJ, ele tenta, de certa forma, criar parâmetros mínimos, standards, para uniformizar, por exemplo, como aquela base de precedentes judiciais vai ter ali, né, palavras-chave, questões simples, né, de indexação, passando até mesmo por números de processo e estruturas, por exemplo, como uma base única. Quem teve, de fato, uma percepção, foi um first mover de verdade, talvez seja o maior Lawtech do mundo, né, que é a Juiz Brasil, ela conseguiu enxergar essa oportunidade. Daí que vem a inovação, a captura de oportunidades. A inovação você tem aí uma abundância de definições, mas talvez a que eu mais me filie, mais que eu prefira, né, é a questão envolvendo a captura de oportunidades. E a Juiz Brasil, né, essa plataforma, ela conseguiu, de certa forma, tomar esse movimento, né, foi desbravador nesse sentido, ao promover ali uma indexação e uma uniformização desses dados, né, dessas informações. O escavador também tem, né, um outro exemplo, Leandro, que também conseguiu trazer dados mais estruturados, de indexação de agrupamento dessas informações, uma espécie de um data profile ali, um data mining. Então, o escavador também é uma plataforma bem interessante nesse sentido. Legal. E, Helder, quando a gente fala de inovação aberta, outra questão que aparece é a propriedade intelectual. Existe alguma infração aos princípios de propriedade intelectual quando a gente fala de inovação aberta? Ou é preciso mudar a ótica de se ver inovação em pleno século XXI? Boa pergunta, Leandro. Na inovação aberta, se o nosso ouvinte aqui for pesquisar, você tem aquele funil clássico, onde você tem ali o que a gente chama de gatekeeper, que é uma espécie de um dono do portão. Então, que ele faz as autorizações para o dado fluir, né? Perfeito. No caso da propriedade intelectual, de fato, se você coloca níveis muito altos, como, por exemplo, um software protegido, né, um software proprietário, ou quando você usa de dados que, de certa forma, são protegidos por confidencialidade, né? Sim, a níveis muito altos são diametralmente opostos aos modelos, ao princípio clássico da inovação. Isso é um ponto importante. Mas eu diria que a inovação, o maior desafio hoje da inovação aberta, ele lida muito mais com a LGPD do que a propriedade intelectual em si, né? Ok. Ou seja, o maior desafio hoje do movimento de inovação aberta, o professor Henry Chesburg traz isso, né? O professor americano, ele é um dos pioneiros, ele traz esse desafio que é, de certa forma, lidar, como operar, né, dados, principalmente dados pessoais, sem violar as normas em vigor, tanto do GDPR europeu quanto do LGPD brasileiro. Então, acho que o maior desafio, Leandro, não chega a ser nem necessariamente propriedade intelectual. Claro que você tem ali, por exemplo, né, e até a minha tese de doutorado, os modelos de copycats. Ok. Quando você tem um modelo de inovação aberta, copycats é um dos pilares. Lembrando que a imitação, ela não é, de certa forma, um fator impeditivo. Muito pelo contrário, ele é um fator essencial para a inovação, que é o termo do professor Oded Shankar,
traz, que é o imitation, né? A inovação, é a imitação na inovação. A imitação como um elemento favorável, um elemento, né, uma mola propulsora para o ambiente de inovação. Muitas empresas têm essa pecha de inovadora quando não passam de inovadoras. Está aí a Apple, que não me deixa mentir. Então, de certa forma, a inovação aberta ela esbarra, sim, propriedade intelectual, principalmente também com LGPD, e importante, né, a questão envolvendo copycats, que eu sugiro a leitura também desse tema, que vai ser a minha tese de doutorado. Muito bem. E, Helder, falando de desafio, como é que fica a cultura do compartilhamento dentro do contexto do Legal Open Sourcing? Também, Leandro, na questão do Legal Open Source, um dos elementos que eu trago lá no meu artigo do livro em homenagem ao jurista britânico Richard Susskind, eu defendo, né, e parafraseando as palavras do Susskind, cada vez mais é dado para os profissionais, para os operadores de direito, né, a questão do compartilhamento, que é o Legal Open Sourcing, ou seja, cada vez mais a prática jurídica, os profissionais de direito, se valendo de modelos abertos. E aí eu trago alguns exemplos, né, Leandro? Sempre importante a gente ilustrar aqui com bons exemplos, né? Um exemplo americano, que é um escritório chamado Cooley, né, montou uma plataforma chamada Cooley Go, que é uma plataforma onde se disponibiliza, né, minutas, contratos, documentos para, de certa forma, ajudar a fomentar aquele segmento, seja ele um empreendedor, uma startup, ou M&A, ou um contrato de locação, um contrato social, ou um contrato envolvendo a prestação de um serviço, né? E recentemente esse escritório, uma grande banca global, anunciou que teve, né, um número recorde, se não me engano, foram mais de 300 mil acessos a esse database, e você tem ali uma conversão de lead ali maravilhosa, né? Então é uma forma de não só de gerar conteúdo, né, de compartilhar know-how, mas como também de captura, ou se estar uma espécie ali, né, gerando uma mídia espontânea, tema que está tão em voga aí. Então essa iniciativa do Cooley, além do professor, né, do Susskind trazer alguns desses princípios, né, você tem, por exemplo, uma aceleradora americana chamada iCombinator, muito famosa, um dos investidores do Airbnb, da aceleradora do Airbnb, e lá tem um contrato chamado SAFE. Foi de grande sucesso, que hoje a principal minuta do mercado se tornou até uma espécie de um name rights, né, que é o contrato SAFE da iCombinator, né? Você tem então uma espécie de um top of mind, você faz uma mídia espontânea com custo muito baixo. Então, quando a gente lança o Open Lawyer, né, a plataforma openlawyer.com.br, e hoje nós temos 88 documentos voltados para startups. Então, a ideia ali é justamente não só o aspecto do impacto social, o compartilhamento de conhecimento, a forma também de fomentar, né, de ser uma semente madura plantada no solo fértil, mas principalmente baseado no conceito de compartilhamento, né, o modelo de inovação aberta. Então, o Legal Open Source ele vem como não só um modelo criativo, um arranjo criativo dos advogados, como também uma tendência. Sai de cena o contrato visto como uma commodity, ou seja, o contrato visto como um ativo intelectual, vendável, comercializável, para um ativo que pode ser compartilhado e que, de certa forma, o advogado passa a ser muito mais um advisor, né, um promover negócios do que um resolver problemas. Dentro do conceito de abundância, vocês vão ver nos organizações exponenciais do Peter Diamandis, vocês vão ver lá nessa questão da abundância, né? Cada vez mais a internet trouxe essa abundância de ter, por exemplo, templates disponíveis, contratos disponíveis, informações, artigos disponíveis, né? Então hoje você tem uma miríade, uma abundância de informações, um luxo de documentos em geral. Então isso não é mais visto como uma commodity, ou seja, um ativo, um asset ali, ou seja, você contrata um advogado para ter um contrato dele, sendo que esse contrato está disponível na web. Então, sai de cena o advogado, resolvedor de problemas, para o advogado, né, no poderoso chefão você tem, né, o consigliere, né? Então, o advogado como um conselheiro, um advisor, do que um mero resolvedor de problemas ou vendedor de minutas, né? Essa é a essência do Legal Open Sourcing. E praticar o Legal Open Sourcing, imagino eu, Helder, que envolve uma mudança de mentalidade, não? Porque o saber jurídico ele é muito valorizado no mercado, né?
né? E muitas vezes isso é uma conquista do profissional, né? Que estudou, que, enfim, aplica ali sua experiência de anos de prática jurídica. Como é que você vê isso? A recepção, Leandro, desde que a gente lançou o Open Lawyer vai fazer um ano, né? A gente vai até anunciar recente, vai ter um post, a gente bateu 1.000 downloads de contratos. 1.000, Uau. isso é muita coisa, né? É muita coisa. Isso é um número muito, muito interessante. Neste momento, né, claro que existe uma certa da mentalidade um pouco mais, vamos chamar aqui de old school, né? A gente questionando, né, as minutas que estão lá disponíveis. Tive até um caso curioso, um outro escritório, até do Rio de Janeiro, um dos advogados veio me questionar, dizendo que uma das minutas que estão lá, se não me engano, de vesting ou de stock option, era muito parecido com a dele. E eu achei curioso, né? Você, olha, é a primeira vez que eu vejo um caso de direitos autorais de um contrato. Eu não sabia que existia direitos autorais de cláusulas contratuais. Isso para mim é novo. Ele, não, estou te falando só para você ficar atento, né? Talvez tenha ali um rompimento de uma confidencialidade, que essa minuta era de um cliente meu. Você, sim, mas eu nunca tive acesso. Contratos, né? Nada mais é assim como uma petição inicial, nada mais é que uma compilação de artigos, né? De cláusulas. Então, achei meio extravagante. Está aí o exemplo, Leandro, embora tenha sido muito pontual, isso aí é um aspecto positivo, né? Teve só essa reclamação desse advogado, muito mais, não sei, né? Talvez um acesso ali de fúria do que propriamente uma questão intelectual. Teve esse episódio super isolado, mas a recepção tem sido ótima. Tá aí o exemplo, né? De 1.000 downloads. Infelizmente, a gente não tem o dado apurado de quem são a profissão dessas pessoas, né? Mas eu imagino que tem muitos advogados. Então tá aí uma curiosidade, né? Advogado usando no nosso database para fomentar ali os seus negócios. Então é isso, né? A ideia é circulando, é um compartilhamento de conhecimento, que é um dos pilares do software livre, né? Do movimento de open source, do movimento do open banking, do open justice, do open innovation, né? Então a gente, de certa forma, é um entusiasta dessa questão da coletividade, né, do domínio público. Então, cada vez mais, né, o advogado vai ser notabilizado por compartilhar conhecimento ao invés de reter conhecimento. Essa mentalidade, né, e aí, Leandro, uma outra expressão que eu abominei aqui do meu dicionário, né, que é o tal do mindset, né, mas cada vez mais essa mentalidade do advogado em tentar enxergar a propriedade intelectual como um ativo altamente protegido para transformá-lo em um ativo completamente abundante e disponível, né? Bacana, Helder. E aqui no Brasil, além do Open Lawyer, a gente tem alguma outra iniciativa de legal open sourcing? Tem um história chamado Batista Luz, em São Paulo. Perfeito. Que eu gosto muito, né? Eles produzem bastante conteúdo muito interessante, não só de e-books, de guias, né? Mas tem lá artigos, blogs, comentários, né? Eu particularmente gosto muito dessa iniciativa. Na Europa, hoje, né? Enquanto consultor de uma grande banca em Portugal, já tentando implementar esse modelo, né? Ainda um pouco incipiente no ambiente europeu, uma pena, mas está crescendo, que eu imagino que vai ser uma tendência aí para 2022. E você acredita nesse contexto que muitos advogados e escritórios vão precisar mudar seu modelo de negócios? Olha, não necessariamente mudar o modelo de negócio, mas incrementar, né? Tá. Tipo inovação incremental. Eu acho que cada vez mais, né, recursos como isso, né, lançar conteúdos visuais, lançar guias, né, lançar plataformas de diálogo com a comunidade, ajudar empreendedores, por exemplo, o caso do Open Lawyer. Qual é o princípio do Open Lawyer? É, de certa forma, ajudar empreendedores menos abonados, né? Ou seja, gerar impacto. Então, nós geramos impacto social na medida em que nós fornecemos minutas para empreendedores menos abonados, para que eles possam ter ali pelo menos um kick-off, um booster, né? Ou seja, conseguir alavancar o seu negócio por conta própria. Então, veja um impacto social. Então, cada vez mais, não há como se falar em ESG, né? Sem, por exemplo, ter iniciativas como essa. Ou seja, não digo que é um pro bono, muito pelo contrário. Eu digo que, de certa forma, abrir, né, promover plataformas abertas de compartilhamento de conhecimento, como o Open Lawyer, é uma forma, sim, de gerar impacto no mercado. E aí vai depender do nicho que você escolher. No caso do Open Lawyer, nosso nicho é o empreendedor, são as startups, né? Então, movimento de inovação. Então, eu acredito que cada vez mais os escritórios em geral vão ter que desenvolver essa cultura, né? Vão ter que incrementar, criar plataformas e segmentos de inovação, labs, enfim, o nome é o que menos depende, né? Menos ali se tem necessidade, mas cada vez mais vão se reinventar. E aí, Leandro, é curioso, a gente está falando de reinventar, essa expressão, né, reinvent, é o nome da área criativa ou de inovação, é a plataforma de inovação do maior história do mundo, que é o Baker e McKenzie, né? Então, um case muito legal, você me pediu, né, exemplos, o reinvent
é a plataforma de inovação do Baker e McKinsey, que é, de certa forma, hoje um benchmark interessantíssimo para quem está nos ouvindo, né, acompanhar o trabalho que eles vêm realizando, principalmente essa questão de inovação aberta, de desenvolvimento de plataformas próprias, originais, como eles dialogam com o mercado de inovação, arranjos alternativos, né, que é uma questão que o Susskind, do britânico, traz muito. Então, eu não diria, Leandro, que essa transformação digital, né, um tema que está super clichê, está em voga, nunca se falou tanto de transformação digital, não chega tanto, mas eu acho que se reinventar e ter, né, um DNA criativo é muito importante. E nesse contexto, quais habilidades o advogado precisa adquirir para continuar sendo um profissional competitivo? Boa pergunta, Leandro. Na verdade, o advogado, ele cada vez mais tem que entender, isso na minha concepção, né? Tá. Cada vez mais tem que entender a posição dele enquanto, né, promovedor de negócios, viabilizador de negócios, né? E uma das formas de viabilizar negócios é justamente isso, compartilhando conhecimento. Seja escrevendo um artigo, um blog, criando uma plataforma de inovação aberta, entendendo as demandas do cliente de inovação aberta. Vou dar um exemplo, né? Imagina um advogado, uma mentalidade mais ortodoxa, mais pragmática, assessorando, né, o business plan do Uber. Ele, de imediato, né, ele poderia ter uma opinião legal ali que inviabilizaria aquela plataforma. Aquela plataforma, ela foi, né, dando um exemplo do Uber, do Airbnb, enfim, entre outros, próprio Spotify ou Napster na época, né, as plataformas foram concebidas dentro de um conceito de inovação de circunvenção, ou seja, dentro de ambientes que não eram regulados. Então, são inovações que nascem num ambiente que não tem ainda uma regulação específica. O caso dos criptos, né? Você tem aí várias exchanges, várias corretoras que trabalham com criptos, mas que não há um ambiente regulado. Então, é muito curioso, porque cada vez mais os advogados vão ter que entender a trabalhar no ambiente não regulado e como viabilizar esses negócios, né? Ou seja, tentar, de alguma forma, promover esses negócios de forma criativa. Qual é o principal conceito, né, do Uber? Não é necessariamente uma plataforma de táxi, embora tenha todos os elementos de um ambiente regulado, né, de uma alvará de concessão de funcionamento, vistorias obrigatórias, etc., pagamento de impostos, para o modelo, né, de uma plataforma de mobilidade urbana. Aí você pega, por exemplo, essas plataformas de delivery, né, como é que elas procuram tangenciar, né, as normas trabalhistas, né, então uma atenção muito especial para, por exemplo, isenção de responsabilidade, evitar os princípios ali que norteiam o direito trabalhista e por aí vai. Então, o advogado, dentro desse ambiente, desse conceito, ele tem que ser cada vez mais criativo, cada vez mais flertar com um ambiente de inovação aberta, cada vez mais entender as necessidades do seu cliente, de modo, por exemplo, ao movimento de acqui-hiring, ou o movimento de fusão, aquisição, ou de corporate venture, que muitas vezes a startup a ser adquirida sequer tem uma governança. Então, ele vai ter uma mentalidade de um M&A clássico, tradicional, ou ele vai ser flexível para atender às demandas de uma startup. Então, são habilidades que eu diria que não são desafiadoras, muito pelo contrário, mas, de certa forma, instigam o advogado, principalmente aquele advogado que foi torneado ou foi, de certa forma, lapidado numa faculdade tradicional. Hoje, cada vez mais, o desafio é promover esse tipo de inovação, não só nas universidades, mas principalmente da criatividade dos advogados. Legal. E, Helder, para o nosso episódio caminhando para o final, você participou recentemente aí em Lisboa do Web Summit, que é um dos maiores eventos, se não o maior, de inovação do mundo, né? Quais são os principais insights que você tirou do Web Summit 2021? Leandro, foi bem interessante, né? Eu gosto do Web Summit, né? A minha primeira participação foi em 2017, mas nessa época eu estava nos Jogos Olímpicos, advogando para os Jogos Olímpicos, né? Seria impossível vir ao Web Summit. Mas, a cada ano, claro, a gente, né, tem cada vez mais insights, né? Ou seja, a gente vê, né? A gente testemunha determinados movimentos, comportamentos. Claro que de 2017 para cá muita coisa mudou, né? Muitas novidades, não só de formato do evento, mas também de participantes. A gente teve, né, as questões envolvendo a pandemia do ano passado, então foi um evento que reuniu 80 mil pessoas, que foi totalmente online. E esse ano foi, né, pós-pandemia, vamos chamar assim, né? Se é que se pode chamar de pós-pandemia, mas que teve um número mais
reduzido, pela metade, ou seja, foram 40 mil participantes, mas de certa forma, por ser um número reduzido, eu pude, né, ter mais participação do ponto de vista de assistir mais palestras, ou estar mais presente, né, eu tive mais poder de locomoção, né, mais facilidade de contatos. Quando eu estava muito cheio, né, 80 mil pessoas, é claro que você fica muito concentrado, por exemplo, em reuniões, em encontros e promoção ali de relacionamentos. Esse eu pude poder assistir mais eventos, mais palestras, em função desse ser mais enxuto, né? Como insight, né, eu tive as percepções, né, envolvendo, por exemplo, as questões de ESG, né, me parece que em 2022 o tema ainda vai continuar quente na moda, questões envolvendo metaverso. Embora o line-up do Web Summit tenha sido construído há muito tempo, né, eles ficam um ano inteiro desenvolvendo ali a agenda, e o anúncio pelo Facebook foi uma semana, 10 dias antes do Web Summit. Óbvio que o tema não estava incorporado, mas não conseguiu fugir disso. Um terceiro ponto que eu vi no Web Summit esse ano, de 2021, era a maior presença de fundos de Venture Capital, ou seja, cada vez mais estão interessados de tentar enxergar as tendências, né? Que, de certa forma, como o evento sempre acontece em outubro e novembro, acaba ditando a tendência do ano seguinte, né? Então, cada vez mais fundos em geral, não só de private equity, mas como de venture capital, mais presentes. Esse ano teve um número recorde. E um quarto ponto que eu vi muito, né? Que eu pude notar, né? Teve mais esses dos pontos positivos, né? Que a gente chama de lado A. Foi uma maior diversidade de plataformas. Tem um prêmio, né? Tradicional deles, que é da eleição. Em paralelo ao evento tem os pitch, né? São 75 startups participando de pitch, e ao final uma é eleita e ganha prêmios, enfim. E desse ano foi uma plataforma no segmento de inteligência artificial computacional na área têxtil. Então achei curioso, né, que mudou um pouco, né, aquela rotina, né, de estar sempre premiando plataformas de promoção, softwares em geral de promoção de CRM ou de gestão, então de ERP, né? E agora teve essa da indústria têxtil que eu achei bem interessante. E o lado B, né, foi, de certa forma, tido como negativo. Primeiro ponto, a Web Summit sempre se vendeu, né, sempre abriu, né, o evento de abertura, uma grande arena, né, e ele sempre tem, né, como um keynote speaker, alguém da contracultura, né, foi assim com o Tim Berners-Lee em 2017, 2018 a gente teve o Elon Musk, né, 2019 teve o Edward Snowden, né, e agora esse ano a gente teve, não vou me recordar o nome agora de cabeça, daquela dissidente ali do Facebook, mas colaborador do Facebook que tem, de certa forma, criticado publicamente, abertamente, algumas medidas de segurança, né? Ela tem sido uma crítica feroz do Facebook como um todo, mas nada que tivesse ali uma novidade que a grande mídia já tenha reportado, né? Então fica aí, né, um pouco dessa questão da falta de novidade nesse tipo de abertura da contracultura. O segundo ponto, né, o lado B, né, do Web Summit desse ano, tem a ver com na questão envolvendo a pouca, né, eu enquanto advogado, né, pouca presença ou pouca abertura para as law techs, legal techs, que é um ambiente que tem crescido bastante. Fica aqui também um chamamento, né, para que as legal techs do mundo inteiro se inscrevam, participem mais do Web Summit. Terceiro ponto, né, que o Web Summit promove muitas startups. Nesse ano teve mais de 1.500 inscritas, mas é o que eu pude notar, né, nos programas Alpha, Beta, Growth, né, que no programa Alpha tinha muitas plataformas, startups ainda num MVP muito tosco, né? Então, talvez, né, ter tido uma abertura muito maior, aumentar esse crivo, esse nível de exigência, possa trazer plataformas mais robustas, ou pelo menos num nível ali, pós-MVP, que já tenha pelo menos algum tipo de modelo implementado, um produto market fit, enfim, algo mais robusto, né? Achei que tinham muitas plataformas em baby stage, né? E o quarto ponto, acho que a banalização da expressão inteligência artificial, né, talvez seja o mal do século. Todo mundo, né, se recorre a uma eventual solução ou soa bem para os ouvidos de quem está, né, participando daquele pitch, enfim, para alegar que aquela plataforma é movida ou baseada na inteligência artificial, quando nada mais é do que um simples código-fonte, uma linha de programação, até mesmo uma plataforma de open source, enfim. Então, cada vez mais eu tenho visto a banalização da expressão inteligência artificial. Então, Leandro, trouxe aqui 4
insights positivos e 3 negativos, né? Foi então uma publicação que eu fiz no LinkedIn, né? Trazendo um pouco mais de detalhes sobre esses temas, esses insights do Web Summit desse ano. Mas, como eu disse, né? Em função da pandemia, primeiro evento que eu pude, né, de grande porte presencialmente, foram 40 mil pessoas, repito, mas o saldo foi positivo. Convido a todos, para quem não conheça, no que vem, né, vir a Lisboa, né, e participar, conhecer, né, promover relacionamentos. E há quem diga, né, que em 2023 já que o Brasil tem algumas cidades que estão concorrendo, como Rio de Janeiro e Brasília, né? Mas, de fato, foi muito proveitoso, né? Independente das questões do lado B, acho que foram muito mais positivos do que negativos, né? Muito bom, Helder. O nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast e já fica o convite para você voltar mais vezes. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme participar aqui do Juridicast. Vamos tentar em breve fazer um Juridicast 2, né? Ou seja, com certeza. Continuar com as nossas conversas. E foi um maior prazer. Conte conosco. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.